Bom, a gente vem trabalhando na Childhood também, olhando sempre para as questões das políticas públicas, como vocês sabem. E a política pública no Brasil, como o Itamar já bem trouxe aqui, ela é fundamental. Nós não podemos fazer todo o trabalho que nós fazemos aqui na prevenção, na orientação das pessoas para denunciarem, caminharem nessa linha da denúncia, se na hora do encaminhamento dos casos, né, para qualquer situação, a gente não tem as respostas. Então, esse é um ponto importante. Mas também é um ponto importante a gente começar a pensar que a política pública deveria estar olhando todo o trabalho que é feito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, relacionado ao setor privado. Todas as empresas que estão aqui hoje e todas as pessoas que representam essas empresas têm feito um trabalho incrível na questão da prevenção e do enfrentamento do abuso e da exploração sexual. No entanto, isso não se vê refletido em nenhuma frente quando a gente olha para as políticas que o governo define. Então, a Childhood vem há muitos anos buscando uma aliança com o governo para a valorização desses trabalhos, para a valorização desse posicionamento. E nós, alguns anos atrás, desde 2019, temos uma parceria com The Economist, que é uma instituição de jornalismo americana, e que faz um estudo que, em português, se chama Índice Fora das Sombras. Eles fazem um estudo do que os 60 maiores países do mundo, em que tem mais crianças, fazem em termos de leis, de políticas. E nós temos um novo estudo que foi lançado agora, no mês de setembro, esse ano, e hoje eu pedi para que uma pessoa responsável por esse estudo, que está hoje na Alemanha, mas fala português de Portugal, eu pedi para que ela estivesse aqui conosco para mostrar para vocês, quando a gente olha para um estudo global como esse, como é que está o Brasil? Como é que nós estamos numa situação como essa? Porque é muito importante a gente entender se nós temos indicadores que todo mundo consegue enxergar da gente lá fora, como políticas de governo, o que nós podemos fazer aqui? Porque nós estamos nessa sala não apenas para continuar o nosso trabalho, mas para pensar que incidência nós temos que fazer para mudar coisas no Brasil que são estruturantes, que precisam ser mudadas. A gente precisa de reestruturar muitas coisas. Então, nesse grande momento do desenvolvimento de uma nova economia, onde está todo mundo repensando tudo que envolve meio ambiente, tudo que envolve direitos humanos, tudo que envolve governança, a governança também é importante quando a gente olha para a governança do país. Então, vamos olhar hoje para esses dados que nós vamos receber aqui agora, para que, a partir do ano que vem, a gente lembre disso que a gente ouviu aqui e a gente possa começar a pensar numa estratégia do que a gente pode fazer enquanto organização da sociedade civil, Childhood, que está aqui, e vocês, empresas, como é que vocês podem, como é que nós dois juntos podemos, como movimento, influenciar mudanças mais estruturantes. Nós temos que avançar. E eu acho que um estudo como esse, que a gente vai receber hoje, um relatório só do setor privado. O ano que vem, em março, o Itamar vai lançar o estudo completo do país. E aí nós vamos ter a oportunidade de falar mais com o governo sobre essa questão. Então, eu queria convidar aqui, para estar conosco agora online, a Ruth Caldeira. Ela é da Ignite Philanthropy, que é a organização que financia esse estudo mundialmente, para que ela possa conversar com a gente e falar um pouco sobre essa apresentação. Vocês podem colocar a Ruth online, por favor? Oi, Ruth. Desculpa, não vi que você já estava aí. Eva. Tudo bem? É tão rápido que a gente até se atrapalha. Tudo bem? O auditório está aqui. Eu já fiz uma introdução da sua fala e deixo você à vontade agora para começar a falar sobre o estudo Out of the Shadows Index. Obrigada. Em primeiro lugar, um bom dia aí, ou boa tarde, boa noite para mim, que estou baseada em Berlim. Não está esse sol todo, não fiquem com inveja, pelo contrário.
Portanto, eu ouvi um pouco do que a Eva falou acerca do Out of the Shadows, que em português traduz para fora das sombras, e também ouvi a Eva mencionar o valor da governança, tanto na prevenção como na resposta a casos de abuso sexual de crianças e adolescentes. Eu tenho uma apresentação para vos mostrar, para tentar explicar um pouco essa ferramenta e também, portanto, a ferramenta tem duas partes. Tem uma parte que foca mais nas políticas gerais e depois tem uma parte que foca-se muito mais nas políticas que afetam o setor privado. Eu acho que é importante perceber a parte geral, como é que a ferramenta trabalha em termos de monitorizar as políticas mais gerais e depois levar-vos nesta viagem até ao entendimento do índice que foca nas políticas que afetam o setor privado. Eu espero que vocês me consigam perceber, talvez a Eva me possa sinalizar, para o caso de eu estar a falar um pouco depressa demais, e portanto vou começar então a partilhar a apresentação que tenho aqui para vocês. Eu acho que já está a ser projetado. Ótimo. Portanto, o índice Out of the Shadows, ou Fora das Sombras, que foi lançado este ano, não é a primeira vez, foi conceptualizado em 2018 e surgiu, como todas as coisas, e sobretudo todas as coisas boas, surgiu como uma ideia, nomeadamente de uma pessoa chamada Joanna Rubinstein, que é também da família World Childhood Foundation, ou na altura fazia parte da família World Childhood Foundation, em conversas com o Economist Intelligence Unit, que neste momento se chama Economist Impact. E esta ideia era fundada na ideia de que existia muito preconceito em falar nesse assunto de abuso sexual de crianças e adolescentes. E, portanto, nós teríamos que encontrar uma forma bastante objetiva de abordar esse assunto e uma forma também efetiva em termos das soluções que poderiam ser levantadas e sugeridas aos diferentes governos e portanto, à iniciativa privada. E, portanto, foi então essa a intenção, criar uma ferramenta que se focasse nos dados, nas evidências sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes, gerar uma maior conscientização sobre o problema e também providenciar soluções para o problema. Exatamente o que é o índice Fora das Sombras, ou Out of the Shadows? É de facto, nós chamamos uma ferramenta porque, para dar uma ideia de dinâmica, algo que nos pode ajudar a construir, neste caso, um futuro melhor para as crianças. O índice Fora das Sombras é então essa poderosa ferramenta para monitorizar o progresso a nível nacional, porque olha para as políticas a nível nacional, a nível dos países, contra a violência sexual, na luta contra a violência sexual de crianças e adolescentes. Enfatiza e destaca com grande prioridade a capacidade real dos governos para prevenir e para responder a estes casos de violência sexual contra crianças e adolescentes e dá bastante ênfase à arquitetura da governança, às políticas, às iniciativas e às leis que efetivamente combatem este problema. E isto porque o índice, a filosofia, digamos assim, por detrás desta ferramenta é de que os governos, em último caso, são aqueles que são responsáveis pela prevenção e pela resposta a estes casos. E são os governos que têm que ser os atores aos quais nós temos que fazer a demanda da responsabilidade
por essas temáticas. E, portanto, o índice foca-se exatamente em políticas, leis e programas sociais que estão a ser implementados ou que estão na lei, por vezes estão na lei e não são implementados, mas que são de caráter obrigatório. Portanto, não deixa de fora tudo o que é de caráter voluntário, o que é um pouco diferente das iniciativas que temos estado a ver aqui. E porquê? Exatamente porque as leis, os programas e as iniciativas que são de caráter governamental obrigatório criam aquilo que nós em inglês dizemos que é um level playing field, portanto criam um patamar de igualdade. Todas essas políticas aplicam-se, em teoria, igualmente a todas as pessoas. E, portanto, em termos dos indicadores que o índice de facto considera, olha, indicadores na parte da prevenção e na parte da resposta. Na parte da prevenção, tem os indicadores relativos exatamente às políticas e aos programas, considera todas as iniciativas governamentais obrigatórias que um país tem, que são consideradas preventivas dos casos de exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. A outra componente é a legislação da proteção, neste caso, olhando especificamente às proteções legais e regulatórias, portanto é uma questão muito técnica, mas muito importante, porque normalmente são aquelas que também geram sanções, que ligam à parte da resposta, portanto. E a terceira componente da prevenção é a capacidade e o compromisso nacional, olhando a indicadores que avaliam até que ponto o governo está a fazer coleta de dados para entender melhor a problemática e para produzir efetivamente políticas que têm maior impacto positivo na vida das crianças no geral e, em particular, na problemática da exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Na parte da resposta, temos então duas componentes, o índice considera duas componentes de indicadores. O primeiro é os serviços de suporte e recuperação. E o que é que isto quer dizer? Considera, portanto, os serviços que estão acessíveis às crianças e às vítimas adultas que foram, portanto, vítimas em crianças, que estão acessíveis a estas pessoas em curto prazo e no longo prazo. E aqui estamos a falar de serviços de apoio médico, saúde mental, reabilitação e etc. E a segunda componente é o processo de justiça, bastante importante, e aqui olhamos para indicadores que medem a capacidade do sistema de justiça em lidar com estes casos, a partir do momento em que as crianças e os adolescentes e as vítimas acedem ao sistema, acompanhando todo o processo em que, portanto, toda a legislação e todas as medidas e programas que podem beneficiar enquanto o processo está em decorrência, até à parte em que o setor de justiça deixa de lidar com estes casos. Portanto, este é o quadro, digamos assim, fundamental do índice, em que permite perceber que tipo de indicadores é que o índice se concentra. Só para vos dar uma ideia, nós olhamos para cima de 200 indicadores em cada país e são todos iguais para permitir uma comparabilidade entre os 60 países. Vamos então agora ao ranking. Isto quase que parece um concurso, mas é bastante interessante comparar, portanto, ver como é que um país
tem uma performance individual a nível nacional, mas também é muito importante comparar com os outros países, e como a Eva mencionou na fala dela, sobretudo por uma questão de aprendizagem, é muito importante entender isso. Aqui mostramos apenas o top 10, no que está em amarelo com o número, é o ranking do Brasil. Overall, está em inglês, é geral, e portanto aqui temos os países como a Inglaterra, a França, a Suécia, o Canadá, a África do Sul, a Coreia do Sul, a Austrália, a Indonésia, a Turquia e a Alemanha, e o Brasil aparece então no lugar 11. E nós temos a possibilidade de fazer a análise pelos pilares da prevenção e da resposta. E aqui começamos logo aqui a ter resultados bastante interessantes. No pilar da prevenção, o que nós vemos é que os países que aparecem no top 10 do geral, normalmente também entram no pilar da prevenção. Onde nós encontramos as maiores movimentações no ranking dos pilares é no pilar da resposta. E aqui nós vemos que o Brasil, que no geral está no lugar 11, no pilar da prevenção aparece no lugar 25, no pilar da resposta, subitamente aparece no 5º lugar. A explicação para estas variações é bastante legítima. Os países mais ricos, que são a maioria dos países que estão no top 10 do geral, normalmente têm uma performance mais forte a nível da prevenção do que a nível da resposta. A hipótese por detrás deste padrão é o facto de estes países terem uma prevalência menos elevada e, portanto, não são tão desafiados no seu sistema e não são tão forçados a criarem programas de resposta. Os países que sobem ao ranking do top 10 na resposta são países que provavelmente têm níveis de prevalência mais elevados, historicamente, e com isso aprenderam, e bem, ao que parece, a fazer o design, digamos assim, de políticas, regulamentações e programas para a resposta a casos de abuso sexual e exploração de crianças e adolescentes. Portanto, quando tivemos então a ver o ranking e nós fizemos também uma análise, queríamos ter uma percepção de quais seriam a recomendação geral tanto no lado da prevenção como no lado da resposta, que poderia ser aplicável a qualquer país, independentemente do lugar que esse país, do lugar em que esse país aparece no ranking, seja no ranking geral, no ranking da prevenção ou no ranking da resposta. Portanto, em termos de, quando estamos a falar de prevenção, as lições, digamos que as recomendações gerais são muito coerentes. É no lado da produção e da conceptualização de legislação. A maior recomendação aqui é ter em mente que os casos de abuso sexual de crianças e adolescentes não são casos isolados, circunscritos à situação, mesmo que familiar da criança. São casos que são influenciados por fatores estruturais. Estamos a falar, por exemplo, de situações de pobreza combinadas com situações de adição e etc. E, portanto, aqui a maior recomendação é que tanto a legislação de proteção e as políticas e programas para a prevenção que tomem em consideração a necessidade de olhar a fatores estruturais, portanto que sejam bem mais abrangentes no seu design e na forma como
como fazem este approach à prevenção. E depois é lógico que para a prevenção é também necessário que os governos façam a coleta de dados, estudem o problema e assegurem que exista como que uma tradução desses dados para políticas fortes e programas fortes. No lado da prevenção podemos ver que o Brasil, numa escala de 0 a 100, no geral atinge 52,4, atinge valores relativamente, não muito fracos, mas relativamente fracos na área da legislação de proteção e na área de políticas e programas, sendo, mais uma vez, relativamente forte na área de capacidade e compromisso nacional. Quando chegamos à resposta, e já tínhamos visto isto, que o Brasil é mais forte no lado da resposta, com uma classificação geral de 78,5%, mais uma vez numa escala de 0 a 100. Nós vemos que, em termos de recomendações gerais que seriam aplicáveis a qualquer país, a recomendação em termos de suporte e recuperação de longo prazo é que efetivamente estes sejam de fácil acesso às crianças e aos adolescentes, isto porque em certos países esses serviços existem, mas não são conceptualizados para servir as crianças e os adolescentes. Isto é um assunto que vai ser mencionado um pouquinho mais tarde na sequência da apresentação. Em termos do processo de justiça, onde o Brasil se classifica com 66,9, aqui a recomendação geral é a de aumentar a capacidade de resposta do setor de justiça para manter constantemente os interesses da criança e da vítima no centro do processo judicial. Quais são as outras lições que nós podemos aprender com os dados que recolhemos para o índice? Em termos da legislação de proteção, importante é considerar que as convenções internacionais e os acordos internacionais trabalham com definições que são extremamente importantes para aumentar a qualidade da legislação que é produzida também a nível nacional. E, portanto, os países deverão olhar ao conteúdo e fazer uma aprendizagem destas convenções internacionais antes de formularem as suas leis ou em processo de reforma legislativa para aumentarem a qualidade das regulamentações e da legislação. Em termos das políticas e programas, uma das lições que aprendemos e que vira quase que um apelo é para que estas políticas e programas sejam baseadas no conhecimento e no princípio de que, mais uma vez, estes casos não são isolados. Estão ligados com uma complexidade de combinação de fatores estruturais e, portanto, há que ter a sensibilidade de perceber isso no design destas políticas e programas. Em termos da capacidade nacional e compromisso, é muito importante, e cada vez mais vemos isso, é muito importante que os governos estudem a temática, mas que saibam integrar essa aprendizagem na forma como desenham as suas leis e desenham as suas políticas, e que haja uma constante monitorização também da eficácia na implementação. Em termos de serviços de suporte e recuperação, mais uma vez é importante que estes serviços se apliquem tanto ao curto como ao longo prazo, porque nós sabemos, através de pesquisa, que esses casos normalmente levam anos, décadas até, que as pessoas sejam capazes de fazer denúncias e, portanto, estes serviços têm que ser planeados para o longo prazo também e ser adequados a todas as idades, portanto aqui a crianças, mas efetivamente estamos a falar a todas as idades. O processo de justiça tem mesmo que ser adaptado nestes casos às necessidades da criança e às necessidades
da vítima, e existem grandes aprendizagens que se podem fazer de outras áreas, nomeadamente da violência contra a mulher, que seriam aplicáveis com as devidas adaptações, é claro, a estes casos específicos. Indo em termos mais específicos, indo mais fundo, vemos aqui então, e eu não vou mencionar todos, correndo o risco de alongar na apresentação, mas os caminhos a seguir revolvem muito sobre o design qualitativo destas políticas, das regulamentações e dos programas, criar sistemas de apoio que são adequados às crianças, sobretudo, portanto, e estes sistemas de apoio também transversais ao sistema de justiça, que deverá ter o interesse da criança de uma forma bastante central. Vamos então chegar aqui ao relatório do setor privado, que eu acho que é importante para a audiência. É uma experimentação, o relatório do setor privado. Na primeira edição de 2018 não foi publicado. A equipa, portanto, a equipa da Ignite e do Economist Intelligence Unit trabalhou neste relatório piloto. O índice que é produzido no contexto do relatório do setor privado é independente do índice geral o relatório do setor privado deverá ser olhado como um subproduto, mas que tem um ranking diferente. A filosofia é a mesma, olha para a regulamentação compulsória ou regulamentação obrigatória do lado do Estado, que afeta a forma como o setor privado se relaciona, digamos assim, com as crianças e os adolescentes. Sendo um projeto piloto, existem muitas áreas para melhorar, mas, portanto, o framework, digamos assim, deste quase que mini índice que leva então à produção do relatório do setor privado, tem 4 componentes neste caso. A primeira componente aplica-se a todo o setor privado e avalia o grau em que os governos produzem legislação para verificar os antecedentes criminais dos empregados, avalia a legislação vigente em termos de regulamentos para proteger adolescentes quando os países permitem o trabalho de adolescentes e etc. Portanto, olha a toda a legislação vigente e obrigatória ligada à proteção de crianças e adolescentes no setor laboral, se isso é permitido no país, e que é aplicável a todos os setores da indústria. A segunda componente olha para a prevenção das ameaças online, portanto, também é aplicável a todos os setores da indústria, porque é online, mas também ao processamento de dados privados. A terceira componente é a componente que poderá ser expandida e poderemos continuar a expandir, porque avalia a questão de se os governos estão a introduzir disposições específicas a setores para a proteção dos adolescentes e crianças. Nesta edição nós começamos com o setor da saúde, da publicidade, do entretenimento e das viagens. O plano, como digo, é para expandir. A quarta componente foca-se no online e naquilo que nós conhecemos como a tech industry. As principais conclusões que podemos tirar deste relatório do setor privado, em primeiro lugar, a primeira não é muito otimista, é mesmo em relação ao facto de que a maioria dos países as estruturas regulatórias são inadequadas ou francamente bastante fracas. Não existe um país que tem uma performance excelente, é portanto uma área de veras nascente.
Sendo fracas, é claro que poderemos esperar graves deficiências nestes regulamentos, incluindo na legislação que obriga os empregadores que empregam, por exemplo, adolescentes, nos países em que é permitido, a cumprirem uma série de standards. Portanto, isto é quase inexistente. Apenas 5 países, por exemplo, obrigam as empresas a divulgarem atividades que estão a realizar para eliminar trabalho escravo infantil. É pouquíssimo. Nós analisamos 60 países. Apenas um em cada 5 países, e portanto 20%, impõe sanções às empresas que não relatam ou que negligenciam casos de violência sexual contra crianças nas operações internas. Portanto, em que não há denúncia. Apenas 28% dos países, e este é um dado muito interessante, sancionam as empresas que, no fundo, não introduzem as regulamentações que se focam nos fatores de risco no local de trabalho, o que é bastante interessante. A percentagem daqueles países que têm regulamentação pode até ser mais elevada, mas no que diz respeito aos países que realmente têm sanções no caso do incumprimento, só 28% é que realmente estão a fazer essa monitorização. Depois, as 3 últimas conclusões dizem respeito, sobretudo, ao online, que é uma vertente bastante importante, porque o online, de facto, potencia o impacto e tem potenciado o impacto negativo dos casos de abuso sexual de crianças e adolescentes, e é uma grande preocupação na comunidade que trabalha nessa área. E nós vemos que, no geral, os governos não promulgam legislação vinculativa suficiente nesta área da regulamentação do ISP em várias vertentes. Portanto, o slide vai aos pontos mais específicos, mas estes 3 últimos pontos relacionam-se precisamente com uma fraca regulamentação ou uma regulamentação fraca em volta do ISP e da forma como o setor online está a negligenciar um pouco essa temática e o seu próprio papel na amplificação dos casos de portanto, violência sexual contra crianças e adolescentes. Portanto, para finalizar e passar a estafeta, digamos assim, à Eva, o que nós vemos então, para sumarizar, é que em relação ao Brasil, o Brasil encontra-se no 11º lugar no índice geral, portanto no índice que olha às políticas gerais existentes num país para a proteção e resposta aos casos de abuso sexual e exploração de crianças e adolescentes. E no que concerne ao relatório do setor privado, o Brasil atinge o lugar 16. A reação que normalmente nós teríamos, se eu pudesse observar a reação que a audiência está a ter, o que não posso, porque não vos consigo ver neste momento, é que as pessoas normalmente dizem, número 11 ou número 16 não é assim tão mau. Um caso de abuso sexual de crianças e adolescentes, basta um caso para ser bastante mau. E outra coisa para ter em consideração é que, no geral, os países que tiveram a maior classificação não se classificaram a nível individual assim tão bem. Portanto, um 11, se tivéssemos strong performance, como dizemos em inglês, ou performance bastante fortes, um 11 seria para ser otimista. Neste caso, um 11 não é para ser assim tão otimista e um 16 também não é para ser assim tão otimista. É mais para dar uma motivação para se fazer mais e melhor, e o que eu acho interessante é que precisamente nessa conversa que vocês estão aí a ter, nessa conversa coletiva, fala-se de iniciativas voluntárias tão
importantes e tão impactantes que o ideal seria que essas fossem obrigatórias para todas as empresas e todo o setor privado, para que não houvesse sequer um caso de abuso sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Eva, eu não te consigo ver ou ouvir. Ruth, está me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, que bom. Ruth, eu quero agradecer toda essa sua apresentação, esses dados tão valiosos para nós. A gente sabe que a gente só consegue agir quando a gente tem dados concretos sobre algum problema, alguma situação. Então, certamente, esses dados vão... Acredito que, pelo tempo que nós passamos aqui da nossa fala, eu gostaria só de que você colocasse, se fosse possível, o último slide da conclusão das coisas no Brasil, para que eu pudesse deixar essa mensagem final para a nossa audiência aqui, e a gente possa retomar a nossa conversa no início do ano que vem, quando você vai fazer o lançamento, né, geral aqui no Brasil, e a gente possa, então, retomar essa discussão do setor privado também. Se você puder colocar para mim, eu agradeço. Vai, já. Ok. Pode ser o Conseguem próximo. ver? Pode ser o próximo. Isso. Pessoal, então, só para a gente concluir aqui o raciocínio, né, do que a Ruth apresentou para nós, a gente tem que se fazer essa pergunta, né? Como que a gente pode tirar a violência sexual contra crianças e adolescentes dessa invisibilidade, né? Desse fato de que ninguém fala sobre isso, de que ainda é difícil a gente tratar desse assunto. Então, o que a gente concluiu desse estudo do setor privado, que, como ela falou, ainda é um teste bem preliminar, são 3 fatores, né? O primeiro deles é que, apesar do governo brasileiro não estimular uma legislação que exija ações de prevenção, o setor privado, muitas empresas estão comprometidas voluntariamente. Hoje o auditório está cheio aqui porque a gente tem empresas comprometidas voluntariamente com esse trabalho. Então, isso já é um passo, talvez, muito além do que muitos outros países podem ter. O segundo ponto é que o nosso trabalho da Childhood Brasil com o setor privado tem o potencial de contribuir como referência para a formulação de política pública. A gente tem que usar o que a gente faz junto com vocês para que as políticas públicas possam ser alteradas, criadas, ajustadas dentro desses padrões de prevenção, principalmente, onde a gente não está bem, e na questão também da resposta. E aí uma questão mais importante é que a nossa experiência com todos os setores que a gente atua é a própria contribuição que a gente vai poder fazer ao Economist in Impact, trazendo a sugestão de outros setores estratégicos, como o setor de transporte e logística, que está aqui com a gente hoje, o setor de grandes empreendimentos, que está aqui hoje também, que a gente trabalha muito com obras, e a própria questão da educação privada no Brasil, que é um setor que tem contato direto com crianças e para o qual não existe nenhuma legislação nesse sentido. Então, acho que esses seriam os principais desafios para a gente para o ano que vem, para 2023, a gente começar a olhar para esse estudo e a gente começar a pensar o que a gente pode fazer em termos de provocação, olhando para a nossa experiência, olhando para tudo que a gente viu aqui hoje no auditório, para tudo que a gente conhece do programa Na Mão Certa todos esses anos, e também os outros programas da Childhood com o setor privado, para que a gente possa avançar. Ruth, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo. Vamos voltar a falar muitas vezes ainda, eu espero, e te agradecer por você ter feito essa apresentação para nós. Muito obrigada. Nada, um prazer.